Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 25 de janeiro, eu vou começar o vídeo de maneira muito incomum para os padrões do Fora de Curva. Eu vou citar uma música do Geraldo Azevedo chamada Dia de Branco. É uma música romântica, não é muito meu gênero, mas essa é muito bonita, é uma poesia muito linda e coloca o quê? Ela relata as promessas de alguém, provavelmente do Geraldo Azevedo mesmo, o que queria fazer para a amada, para conquistar essa amada. E uma estrofe da música é mais ou menos assim: eu te prometo o sol, e se não houver o sol, eu te prometo a chuva. Ou seja, ele promete tudo e não acontecendo, ele promete a outra coisa que é o antônimo do que iria acontecer. Se promete o dia, não tem dia, vem a noite. E na guerra pelo amor do voto, especialmente nas últimas eleições brasileiras, valeu tudo, valeu qualquer promessa. Então nós tivemos sim, em relação ao candidato vitorioso, a promessa da picanha com a cerveja, a questão de que quem ganhasse até 5 salários mínimos por mês não pagaria imposto de renda e várias outras. Mas isso faz parte, gostemos ou não, a trollagem, a enganação é uma coisa presente nas eleições brasileiras, não só aos níveis de presidência da República, mas também a outros níveis de candidatura federal, estadual e até municipal. Bom, mas tem um momento em que essas promessas que elegeram uma pessoa começam a ser pressionadas no sentido do seu cumprimento. E normalmente, no primeiro mês de gestão pública, há o que se chama de lua de mel, que dura em torno de 100 dias nos padrões brasileiros. Mas olha só o que aconteceu com o indicador de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o Instituto, com a Fundação, essa confiança caiu 2,2 pontos percentuais em janeiro, ou seja, primeiro mês de gestão do governo Luiz Inácio da Silva. As pessoas que já estavam meio inseguras, mas havia aumentado um pouquinho o otimismo de novembro para dezembro em função das novidades que poderiam ver, meio que se decepcionaram, pelo menos uma boa parte dos brasileiros já se decepcionaram, pelo menos em termos de confiabilidade no futuro, no sentido de que eles vão ou não vão ter dinheiro nos próximos meses para consumir o que querem. A resposta é um ponderado não, esse ponderado é 2,2 pontos a menos. E essa questão, gente, não está acontecendo sem razão. É claro que os opositores da chapa vencedora vão dizer que vai estar tudo ruim, mas se houve uma variação negativa nesse indicador, significa o quê? Que os eventuais apoiadores dessa candidatura de Luiz Inácio da Silva estão sim começando a se decepcionar. Já na questão do governo de transição, muita gente caiu fora, mas aí técnicos ou tecnocratas que esperariam estar em alguma função de governança, eles caíram fora por não concordar com a política econômica protagonizada pela liderança do presidente atual e pelo seu ministro Fernando Haddad. Aí entra janeiro, começa a circular aquela informação de uma moeda conjunta entre Brasil e Argentina que poderia encampar todo o Mercosul. Quando isso aí pegou mal para as pessoas, ninguém mais é ignorante em saber que a Argentina não está muito mal das pernas, assim como Venezuela. Então, quando essa informação pegou mal, o próprio Fernando Haddad chamou essa informação de mentirosa. E agora, lá na Argentina, nesse fórum que está ocorrendo, parece que vão voltar a tratar dessa questão como uma moeda de trocas internacionais. Se acontecer isso, gente, vai ser uma besteira, porque sim, o Brasil tem reservas para bancar uma situação dessas, mas a Argentina não tem. Os argentinos estão com as suas reservas detonadas, assim como Venezuela e os outros países, vários outros países da América Latina. Além do mais, o que aconteceria nesse sentido? Uma situação dessas, nessas relações de troca, especialmente em relação à Venezuela, que o Maduro, mesmo não indo no fórum para não ser preso por tráfico de drogas, se não me engano, se habilitou, o que seria? Isso aí faria com que o Brasil servisse de intermediador de trocas para a Venezuela, eliminando ou bypassando os boicotes internacionais, as sanções globais feitas para aquele país pela sua falta de democracia. Será que é isso que o povo brasileiro quer do seu país?
virar um franqueador de ditaduras? Acho que não. E isso sim influencia nas expectativas de consumo, na confiabilidade da população no país. Então, gente, nós temos vários motivos. Além disso, nós temos aquela desastrosa declaração da ministra Marina Silva lá no Fórum de Davos, no Fórum Econômico Mundial, e isso tudo vai acumulando e as pessoas vão parando de acreditar em quem dirige o país na atualidade. Está acontecendo muito, mas muito mais cedo do que eu imaginava. Lógico, os governos vão ter o desgaste pela própria gestão, mas agora esse desgaste está sendo provocado simplesmente por palavras mal colocadas e promessas de ações desastrosas. Por exemplo, aquela história de acabar com o saque de aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eventualmente, as autoridades federais querem proteger o trabalhador para dias mais difíceis, impedindo deles sacarem seu próprio dinheiro. Mas pega mal, gente. As pessoas que têm dinheiro para sacar não querem saber disso, querem sacar seu dinheiro porque precisam dele ou querem ele e vão fazer o uso melhor dessa graninha. E anteontem, até só para concluir isso aí, em relação ainda às relações brasileiras com países autoritários, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicações da Presidência da República, o Paulo Pimenta, falou com todas as letras que o Brasil vai voltar a ter relações comerciais e diplomáticas com a Venezuela, incluindo aí uma palavra do próprio presidente da República do Brasil, falando que o BNDES vai ser usado para financiar o desenvolvimento desses países ao redor do Brasil, que estão com dificuldades mais por questões políticas, mais por questões ditatoriais, do que propriamente dito do seu potencial econômico numa situação de livre mercado que não existe mais. Gente, o dinheiro do BNDES é de nós brasileiros para investir no Brasil. Colocar ele para fora, mesmo que isso envolva a contratação de empresa de engenharia brasileira, lembra dos escândalos que ocorreram lá nas décadas passadas, por essas empresas de engenharia serem financiadas em obra no exterior, gerando alguns caixas dois por aqui no nosso país. Espero que isso realmente não aconteça de novo, não se repita o padrão, mas aí vem um raciocínio, vem uma reflexão. A ditadura militar iniciada em 1964, na verdade, ela foi idealizada por um movimento de 40 anos, praticamente 4 décadas antes, que eram os tenentistas. Esses tenentes dos anos 20 viraram generais dos anos 60, deram um golpe de Estado e implantaram coisas que prejudicaram muito o Brasil, como, por exemplo, a censura, como, por exemplo, reserva de mercado para informática e uma economia fechada. E agora nós estamos com pessoas que se elegeram em 2022 para assumir em 2023 com a mentalidade dos anos 80. O mundo mudou muito, o Brasil mudou muito, e essa disfunção, esse lapso temporal entre ideologias ultrapassadas e a realidade do dia a dia das pessoas do nosso país e do mundo pode provocar grandes desastres. Por fim, antes de encerrar o Fora de Curva, eu queria falar de uma coisa legal. A NASA está revitalizando, está desenvolvendo novamente um motor nuclear para viagens espaciais que pode encurtar o trajeto entre Terra e Marte de 8 a 9 meses, ou quase um ano, para algo em torno de 40 dias. Isso aí vai começar a ser experimentado em 2027 e se isso realmente ocorrer, vai ser um grande golaço para a nossa humanidade. E pensar, gente, que aqui no Brasil nós batendo cabeça com pensamentos de pelo menos 40 anos atrás, se não muito mais antigos, para torná-los práticos, sendo que são impraticáveis, e outras civilizações nesse mesmo planeta procurando avançar o rumo aos limites, ou transcender os limites do conhecimento humano em termos de universo. Em que posição que nós queremos estar? Um lado tem uma economia livre, preserva a liberdade de opinião. O outro lado quer segurar, quer intervenção, não só no campo econômico, mas também nas mentes humanas, como está sendo refletido em muita censura em redes sociais, em jornais, ou seja, liberdade de expressão no Brasil está deixando de existir e a liberdade econômica também. Vamos pensar muito sério nisso, gente? Eu não estou querendo fomentar nada, eu só estou observando. A confiança do consumidor caiu de maneira relevante, não de maneira dramática, é verdade, mas de forma relevante, e isso
provavelmente tem um significado de perda de confiabilidade no dia a dia das ações de um governo que está recém começando e poderia postergar um pouquinho mais a sua lua de mel com a população brasileira, sendo um pouquinho mais moderado, se adequando às realidades, aos dias atuais, em 2023. E antes de encerrar o Fora de Curva, eu peço para cada um de vocês deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal quem não é inscrito e, se achar relevante, também compartilhar essa informação. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau, gente!